O objetivo de demonstrar essa técnica, pouco conhecida pelos acupunturistas e pouco utilizada até por muitos profissionais da medicina chinesa, mas super efetiva, é realmente trazer o paciente para o seu lado rapidamente. De que forma? Quando o paciente chega para você, uma dor aguda, se você consegue resolver essa dor muito rápida, depois você consegue dar o devido tratamento a esse paciente. Isso pode ser utilizado também para quem trabalha em serviços de saúde, emergenciais, que a pessoa chega lá com uma dor aguda, então você consegue dar uma resposta muito rápida e utilizando um só ponto. Mas para utilizar um só ponto, você tem que ter um conhecimento adequado de todo o sistema de dor. Então isso é importante, porque quando você tem esse conhecimento, você aplica essa técnica, em 10 segundos você consegue tirar toda a dor ou 80% da dor. Aí você vai no segundo ponto e aí aplicando a técnica você consegue tirar totalmente a dor. Então a primeira coisa que você tem que fazer, nós vamos falar aqui de ombro, a parte anterior, parte medial e parte posterior. Se a dor está mais numa região, você vai utilizar uns pontos, se está na outra região, outros pontos, e se estiver na parte posterior, outros pontos. Mas antes disso, você tem que saber diferenciar a dor. Se ela está no canal tendinino muscular, se ela está no canal curioso, se ela está no canal distinto ou no canal principal. E isso não é difícil. Toda dor que tem menos de 30 dias, uma dor espalhada, uma dor que você não consegue definir o local da dor e que seja espalhado menos de 30 dias, então esta dor no ombro, ela foi adquirida essa dor em função de estar em desarmonia o tendino muscular. Então é esse que você tem que tratar, o tendino muscular. Já aquela dor que começou na articulação, uma dor que dói ao longo do trajeto meridiano, então a gente vê isso muito em dor de ombro, uma dor que outros pontos de acupuntura daquele trajeto estão com problema. Esta dor está relacionada ao meridiano principal, não importa o tempo da dor, está relacionado ao meridiano principal. A dor relacionada ao meridiano distinto, o meridiano distinto ele tem a ver com o coração, Shin, ou seja, é aquela dor que ela teve origem numa questão emocional, porque Shin, coração. Então, a pessoa que tem esta dor ou iniciou com um problema emocional, ou o problema emocional, se é pouco tempo, iniciou com ela. E se é antigo, a pessoa persiste com aquela questão emocional até hoje. Então, além disso, a pessoa tem ainda problemas relacionados ao próprio Shin, ao próprio coração. E esses problemas podem ser o próprio órgão coração, a parte estrutural, ou questões puramente energéticas da medicina chinesa, como taquicardia, dor no tórax, ansiedade, dislalia, insônia, esses sintomas. Então, se a pessoa tiver esses sintomas e a dor começou com uma questão emocional muito forte, nós estamos falando do meridiano distinto. E aí, então, são outros pontos para utilizar. Agora, se a dor é uma dor em pessoas de meia idade para cima, é uma dor que você verifica que a pessoa está muito debilitada, então nós podemos já ir direto numa dor relacionada à energia ancestral, ou seja, ao meridiano curioso. E aí vai ter pontos diferentes também. Então vamos lá. A parte da região anterior. Região anterior, você vai utilizar os pontos. Se for no principal, você vai utilizar ponto do pulmão ou do estômago. Quais pontos? O ponto Yong, que é o ponto que consegue mobilizar muita energia nesse local. Se for relacionado ao meridiano distinto, TA16. Se for relacionado ao meridiano curioso, BP4, CS6. E existe uma sequência para isso também. Se for relacionado ao tendino muscular, VB13. Ok? Então, o tendino muscular, seja na parte anterior, seja na parte média, seja na parte posterior, VB13, sempre. Meridiano principal, na parte anterior, ou o Yong do estômago, ou o Yong do pulmão. Você vai verificar, tocando neles, qual que é o mais dolorido. É esse que você vai utilizar. Meridiano, então, do intestino grosso, né?
na região medial, né, você vai utilizar então o TA16, ok? Para a parte do meridiano principal. Então, no caso de a dor for relacionada ao meridiano tendino muscular, não importa se é na região anterior, média ou posterior, você vai utilizar o ponto VB13. Você vai colocar a agulha no lado oposto à dor. Se a dor é no braço esquerdo, você coloca no braço direito. E aí você manipula a agulha 10 segundos, forte. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tira a agulha. Vai passar a dor nesse momento. E aí, lógico, que o que você tem que tratar depois é fortalecer o meridiano principal de onde está o problema. Ou seja, se for na área medial, você sabe que o meridiano principal que passa ali é do intestino grosso. Se for na área posterior, o que passa ali é do intestino delgado ou bexiga, e você tem que verificar qual é para depois prosseguir o tratamento. Mas apenas com esse ponto, VB13, você vai conseguir tirar a dor, então, do meridiano tendino muscular com esta técnica. Quando você for utilizar o meridiano principal, você agora verificou que é o meridiano principal, quando é na parte anterior, você vai pesquisar, você vai tocar no ponto Yong, no segundo ponto, no caso do meridiano, né, da parte das mãos ou dos pés, em direção ao meridiano, no ponto Yong, do pulmão ou ponto Yong do estômago, relativo à parte da frente, à parte anterior. Na parte medial, como passa ali, o canal faz parte de vesícula biliar e triplo aquecedor, você vai utilizar então o ponto Yong também do canal, o ponto mais distante. Qual é o ponto mais distante? O ombro esquerdo, o mais distante está lá no pé, né? O ponto lá, vesícula biliar. Então, ponto Yong da vesícula biliar. Do outro lado, você faz o estímulo durante 10 segundos. E aí, se porventura a dor não passar 100%, você vai agora para o lado da dor, no ponto Yong, então, do triplo aquecedor. E aí você trata a dor, então, na parte medial. Na parte posterior, você vai atuar no ponto Yong também. Qual ponto Yong? A dor é lá no ombro, ponto Yong da bexiga, dor no ombro do lado esquerdo. Bexiga do lado direito, ponto Yong do lado direito. Não resolveu 100% a dor, mas passou 80% a dor, 90% a dor, agora você tira a agulha e vai lá para o mesmo lado da dor no ombro, no ponto Yong do intestino delgado. Simples assim. Você utilizou essa técnica dessa forma, estímulo forte, durante 10 segundos e tirou a agulha. Não deixe a agulha ficar mais tempo que isso. Tire. Porque o que você está fazendo? No começo você está empurrando energia para aquele local, para circular melhor, e está puxando energia pelo outro meridiano. Então, com esses dois meridianos você consegue empurrar e puxar energia para resolver a dor. Ou seja, você consegue desbloquear o meridiano muito mais rápido. Isso se for no meridiano principal. Agora, se for no meridiano distinto, tanto na parte da frente quanto na parte medial, o TA16. Apenas o TA16. E na parte posterior, o ID16. Então já vai resolver esse problema. Quando o problema for relacionado à energia ancestral, então, como eu falei, aquele paciente mais debilitado, aquele paciente mais cansado, onde está muito desgastada a energia ancestral, aí você vai utilizar então os vasos maravilhosos. Mas de que forma você vai utilizar esses vasos maravilhosos? No mesmo conceito. Ou seja, se for na região anterior, você vai pegar o BP4, então digamos, vou colocar tudo no braço esquerdo, mas aí se for no direito, você faz o contrário, né? Então, no ombro esquerdo, você pegaria o BP4 do lado direito, estimularia 10 segundos e retira a agulha. Normalmente passa 100% se você fez o estímulo adequado. Se você não fez o estímulo adequado e passar 80%, 90%, simplesmente você vai lá agora para o CS6 do mesmo lado, ok? Para a parte anterior. Para a parte média, você vai utilizar o VB41 e TA5. O VB41 você vai estimular primeiro, do lado oposto, do lado mais longe da dor. Estimulou 10 segundos. Resolveu o problema, resolveu todo. Não resolveu todo, você vai estimular 10 segundos o TA5 no lado da dor.
E se for, então, a região posterior, aí é o bexiga 62, primeiro, e depois o ID3. Então, procure visualizar esse vídeo novamente e anote esses pontos, memorize esses pontos, porque se você utilizar a maneira correta, em 10 segundos você consegue tirar uma dor do ombro, e não importa a causa da dor. O que você tem que verificar, e de início já tem que saber, se essa causa da dor está relacionado ao meridiano tendino muscular, está relacionado ao principal, está relacionado ao distinto, ou está relacionado ao curioso. Você fez isso e utilizou a técnica de um só ponto, no ponto de acupuntura, a técnica correta, introduz a agulha, dá estímulos fortes durante 10 segundos no ponto mais distante e oposto da dor, você vai conseguir resolver problemas de dor no ombro em 10 segundos, muito rápido. E depois você continua o tratamento fortalecendo aquilo que precisa ser fortalecido para cada caso. No caso do meridiano principal, é esse que precisa ser fortalecido. No caso dos canais tendinomusculares, precisa ser fortalecido o meridiano principal daquele canal. Então, se for na medial, você tem que tratar o intestino grosso, por exemplo. No caso dos distintos, você tem que ir fazendo tratamento também para essa parte emocional. Okay? E no caso dos meridianos que vão tratar a energia ancestral, nos meridianos curiosos, por exemplo, você vai fazer um tratamento aí a nível de melhorar a energia renal. E aí pode ser com acupuntura, pode ser com fitoterapia, pode ser com dietoterapia, um tratamento complementar depois. Mas esse tratamento passado agora, ele serve para resolver o problema imediatamente, resolver a dor rapidamente, em caso emergencial, tá? Aquela dor aguda, forte, está incomodando demais, é para este caso. Então você consegue resolver. Você pode utilizar esse método em todos os casos, desde que depois você dê sequência no tratamento para tratar aquilo que está causando a dor com maior profundidade. Mas para retirar a dor, esta técnica, você consegue fazer tratamento de dor para qualquer parte do corpo, desde que você saiba o ponto adequado.